mesmo, tá? Eu não uso chupeta, não. Eu uso revólver mesmo, é pistola. Então... Ameaçado de morte, excelência. Então, presidente, fica Acabei de ser ameaçado e quero que conste. Cala a boca. Cala a boca nenhuma, presidente. Quero que conste que Vossa Excelência... Vossa Excelência me ameaçou de morte. E Vossa Excelência deverá ser caçado por essa casa. E o CNN Arena entrevista agora o deputado Nicolas Ferreira. Boa noite, deputado. Bem-vindo aqui ao CNN Arena. Boa noite, Felipe Moura Brasil. Boa noite a toda a bancada e os espectadores aí da CNN. Deputado, para a gente ter um contexto melhor de como começou esse bate-boca na comissão, o senhor poderia narrar para a gente exatamente aquilo que aconteceu antes dessas imagens? Claro, Felipe. Eu estava na Comissão de Constituição e Justiça para poder fazer perguntas até então ao ministro Flávio Dino. Quando eu retornei para a comissão, porque eu tive um compromisso aí nesse meio tempo, eu pedi a palavra de liderança para o deputado Rui Falcão e estava começando a fazer a minha pergunta para o ministro Flávio Dino. E comecei dizendo que aquilo dali não era um circo, que não tem ali nenhum palhaço, e para ele tirar o sorriso de canto ali da boca, porque, de fato, o parlamento precisa ser tratado com respeito, uma vez que em diversos momentos o ministro Flávio Dino ultrapassou, acredito, ali dos limites das piadas, do deboche, e maltratando ou distratando ali os parlamentares então presentes para um tema tão importante e de vontade aí de conhecimento da população brasileira. E quando eu disse isso, automaticamente toda a bancada da esquerda atrás começou ali a proferir essas ofensas e em primeiro momento eu confesso que eu achei que tinha sido o presidente Rui Falcão, por isso que no momento eu fiquei atônito, porque eu falei, poxa, será que foi o presidente da CCJ que disse isso para mim? E depois eu vi, esclareci com ele, inclusive, ele me ligou, a imagem, assim, tem uma sincronia muito gigantesca entre a gesticulação dele e a fala, mas realmente o microfone dele estava desligado e as palavras vieram do então deputado André Janones. Eu vi que o senhor, inclusive, esclareceu isso na rede social. A gente até mostrou as imagens aqui praticamente em tempo real ontem. Também teve essa impressão, mas ficou com receio de já cravar. E depois fica muito claro ali que a luz vermelha do microfone do Rui Falcão não estava acesa no momento em que ele disse, na verdade, pode continuar. Mas é que isso casou ali simultaneamente com algum deputado que chamou o senhor de chupetinho e pareceu que essa declaração veio do Rui Falcão. Depois, o André Janones assumiu que foi ele. É exatamente isso? Foi o Janones que falou ali, nesse momento que pareceu sincronizado com o Rui Falcão? Sim, esse deputado, quero ressaltar aqui, ele não fez nenhuma fala ali na comissão, Felipe. Ele não contribuiu absolutamente em nada para o debate do tema, simplesmente chegou para poder tumultuar ontem, assim também como fez hoje também na CCJ, assumindo aí a autoria desses insultos. E sendo bem sincero, assim, ontem a esquerda ela inaugurou algo assim inédito, né? De que utilizou a homossexualidade como uma forma pejorativa de ofensa para uma pessoa hétero. Então, ou seja, a homossexualidade, eles utilizam ela quando convém. Quando convém para poder fazer pauta política para ganhar voto, eles utilizam a favor deles. Quando eles querem atacar um hétero, eles utilizam a homossexualidade como uma forma vexatória, ofensiva, para poder atacar um parlamentar. Então, mais uma vez, ontem a esquerda foi pega aí na sua própria hipocrisia de utilizar a homossexualidade como ofensa. E assim, vindo isso de qualquer pessoa da internet, eu sei que a internet é uma terra sem lei. O Twitter é uma esgotolândia, cada um ali fala o que quiser e eu não vou levar ninguém à justiça por conta disso. Agora, eu ficaria, ser bem sincero, Felipe e telespectadores, bastante ofendido se eu fosse, por exemplo, chamado com algum apelido do Odebrecht, se eu fosse chamado de montanha ou amante, aí sim eu ficaria ofendido com isso, vindo de qualquer outro, a não ser um parlamentar. E como aquela casa ali é uma casa que tem ali o decoro parlamentar, que necessita seguir as regras, então que ele responda por isso. Como as imagens mostraram, só para registrar aqui, o deputado André Janones disse que esse apelido nada tem a ver com qualquer tipo de homofobia, que seria um apelido do senhor em Minas Gerais, que ele estava reproduzindo, que ele ia continuar reproduzindo, que ele tem esse direito, etc. Quer dizer, essa é a alegação dele e a gente acabou de ouvir a sua. Agora, o que o senhor questionou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nessa comissão? Porque está reverberando, está repercutindo todo esse bate-boca, toda essa discussão, esse embate, que parece muito rasteiro para a gente que acompanha o parlamento, inclusive de outros países há tanto tempo. O que o senhor extraiu
da declaração, da presença do ministro Flávio Dino ontem, diante de tantos temas sensíveis, como a questão das armas, a questão dos atos golpistas de 8 de janeiro, a questão da visita ao Complexo da Maré, que rendeu acusações bolsonaristas. Quer dizer, qual foi o seu papel ali e as conclusões que o senhor tirou? Felipe, antes de responder a sua pergunta, somente fazer um esclarecimento. Agora, a narrativa do André Janones e demais companhia é de que essa ofensa não diz respeito a uma ofensa sexual. Mas, no dia 11/10/2022, quando então o deputado André Janones corroborou com um vídeo fake de um ator pornô e eles dizendo que seria eu ali naquela filmagem, o André Janones, que inclusive seguia aquele ator pornô ali no Instagram e depois parou de seguir, para não ser pego, mas conseguimos ali tirar print antes que ele parasse de seguir aquele ator, ele mesmo, em diversos momentos naquele dia, ele faz as mesmas ofensas que foram feitas ontem. E, inclusive, nesse mesmo dia, a mesma palavra que foi utilizada ontem também ficou em evidência. Ou seja, é claramente atrelado esta palavra com conotação sexual, de ali um sexo oral entre dois homens. Só para deixar isso aqui claro, porque eles querem levantar uma narrativa e se escusar para não serem responsabilizados por esse ataque aí. Mas respondendo a sua pergunta, Felipe, ontem eu fiz uma pergunta muito clara ao ministro Flávio Dino, que inclusive não foi respondida, e acredito que, por ser uma pergunta que é muito possível que ele não responderia ou não saberia responder, ou iria ali se embananar, a esquerda fez questão ali de impedir e terminar ali a sessão. A minha pergunta foi bem clara e direta, de que ele alegou que foi até o Complexo da Maré para poder encontrar lideranças comunitárias, mas de conhecimento geral, notório, de que aquele local é comandado pelo tráfico, mais especificamente pelo Comando Vermelho. E Ibope, agências de polícias já se manifestaram de que para você adentrar aquele local é necessário ter um forte aparato de segurança. E o ministro entrou ali com 2 carros grandes, com isso filme, com 4 a 6 ali seguranças, que meramente não dava para ver se eles estavam ali armados. E, inclusive, a 100 metros, Felipe, de onde o ministro entrou, tinha uma barricada ali do tráfico. Então, a minha pergunta para o ministro foi a seguinte, ministro, quem negociou e conversou com o tráfico para poder liberar a sua ida até a Maré? E depois disso, a esquerda entrou completamente ali em pane e não deixou ali o ministro responder. Então, foi especificamente essa minha pergunta, uma pergunta séria, uma pergunta com profundidade, sem nenhum tipo de deboche, sem nenhum tipo de circo, basicamente fazendo o meu papel ali sério de oposição para a qual eu fui eleito. Agora, o senhor está dizendo que fez um questionamento e, obviamente, defendendo a legitimidade desse questionamento. A gente viu, poucos dias atrás, o presidente Lula falar em armação do Moro, envolvendo o plano do PCC para sequestrar o atual senador. Assim como a gente viu Eduardo Bolsonaro na tribuna da Câmara dos Deputados falando que essa visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, foi tudo armado com o tráfico de drogas. Quer dizer, houve acusações falsas de ambos os lados, baseadas em absolutamente nada. O senhor tem algum elemento para sustentar a acusação que está sendo feita no campo bolsonarista dessa associação do tráfico? Ou o senhor tem apenas questionamentos e qual é o grau de resposta crível que o senhor acredita que o ministro tenha dado? Olha, eu desafio qualquer autoridade da segurança pública a fazer o que o Flávio Dino fez. É de conhecimento local de pessoas que, inclusive, eu conversei, que moram ali, de que logo ali na rua que ele esteve, existem pessoas do tráfico armadas. Existia uma barricada, tem foto mostrando lá atrás, é uma barricada do tráfico onde o ministro esteve. E eles tentam alegar de que é um preconceito com a favela, um preconceito com as comunidades, porque querem deixar ali os políticos longe. Pelo contrário, eu, inclusive, nasci numa favela, sou da Cabana do Pai Tomás, eu sei exatamente o que é boca de fumo, eu sei exatamente o que é tráfico, eu sei o que você não conseguir dormir por causa de um baile funk. Então, a favela não é romantizada como esse pessoal está querendo dizer, não. Muita gente ali, inclusive, é prejudicada por pessoas, por uma minoria que atrapalham a vida ali de cidadãos de bens.
Então, se quer realmente comprovar de que não tem problema nenhum entrar na maré sem um forte aparato de segurança, eu peço para que o Flávio Dino, que inclusive argumentou que os políticos entram ali em campanha eleitoral, o que eu acho até aceitável e justificável, mas eu lembrei ele de que ele não é um político, de que ele é uma autoridade da segurança pública que está à frente de corporações para combater o crime organizado. Então não há na história do nosso país uma autoridade de segurança pública que entre na maré da forma como o ministro Dino entrou. Então o meu argumento é meramente a realidade. Quer dizer, baseado na observação, no que o senhor acredita que ocorre ali nas redondezas, mas o senhor não tem um elemento específico que evidencie qualquer relação do ministro Flávio Dino com traficantes de drogas para ter havido esse encontro. Há elementos que geram a suspeita do senhor e o senhor fez um questionamento baseado nesses elementos. Agora, uma prova, uma evidência de ligação direta do ministro com traficantes, o senhor não tem, é isso? Eu não tive porque ele não respondeu. Essa exatamente foi a minha pergunta. Quem negociou e conversou com o tráfico, ministro, para que você pudesse ir até a maré? Realmente ficou devendo aí o ministro, que inclusive não respondeu as perguntas. Várias perguntas elencadas por deputados, como por exemplo o deputado Evaí, que fez 6 perguntas objetivas, ele simplesmente não respondeu, então realmente ficou muito a desejar. Agora, deputado, a questão envolvendo mulheres trans gera debate nos Estados Unidos, em outros países do mundo e aqui no Brasil já há muito tempo, muito antes do senhor se tornar deputado, sobre a frequência em banheiros, sobre a presença em presídios, sobre também torneios esportivos, competições nacionais e internacionais, quer dizer, qual é a categoria, qual é o gênero em que essas pessoas deveriam participar, etc. Há discussões e, obviamente, argumentos que podem ser apresentados, as pessoas podem concordar ou não. Agora, colocar uma peruca e subir ali na tribuna da Câmara dos Deputados, se dizendo a deputada Nicole, é um método de chamar a atenção? Não somente chamar a atenção, Felipe, mas eu simplesmente caracterizei o tema que eu estava descrevendo. Assim como, por exemplo, eu poderia ter colocado uma máscara para poder falar do piso de enfermagem, assim como eu poderia ter pego uma algema para poder falar a respeito da segurança pública. Então, o que mais me assustou foi que as pessoas, uma minoria, se ateve à forma e não ao conteúdo. O meu conteúdo ele não é ofensivo em nenhuma palavra. O meu conteúdo, inclusive, levantou um tema extremamente importante de que está acontecendo, de que, de fato, mulheres estão perdendo espaço para os trans, como, por exemplo, o caso do Lia Thomas, lá nos Estados Unidos, onde ele era no ranking 432, se eu não me engano, e depois que ele se sentiu ali uma mulher, ele ocupou o primeiro lugar. E isso não é um caso isolado, são vários casos, por exemplo, com uma lutadora de MMA, de que no primeira luta ela quebrou o crânio da outra mulher. E aqui, por exemplo, no Brasil, a gente ainda está acontecendo isso, por exemplo, nos esportes, que deixa bem claro as evidências da diferença biológica entre homem e mulher. Então eu levantei um tema ali sério, inclusive tive o apoio de vários ativistas LGBT, de pessoas que são homossexuais, porque eles perceberam que a minha fala realmente faz sentido. Não somente, Felipe, com relação à questão da diferença biológica nas competições, mas também com relação aos banheiros, uma vez de que eu acredito que 98% da população brasileira não quer um homem que se sente uma mulher dentro do banheiro das mulheres, da sua filha, na academia, na escola. Então, se dizer que só existem 2 gêneros, né? Existem 2 sexos, homem e mulher, é transfobia, então realmente, e transfobia é crime, a gente vai ter que colocar aí bastante gente na cadeia, porque eu tenho certeza que a maioria da população brasileira está comigo. E o senhor não acredita que esses elementos cênicos, essas performances teatrais dentro do parlamento, elas não rebaixam o debate público a isso que a gente assistiu na comissão, por exemplo, com essa troca de farpas por meio de apelidos e todo esse cenário circense, propriamente dito? Felipe, eu acho que aquilo que descredibiliza o parlamento é deputado ser pego com dinheiro de corrupção na cueca. Eu acredito que aquilo que descredibiliza o parlamento é um parlamento ser comprado com a maior operação de corrupção do mundo, que foi o Mensalão. Eu acho que o que descredibiliza o parlamento é um deputado cuspir na cara do outro, como fez o então deputado Jean Willis com o Jair Bolsonaro. Eu acho que isso, de fato, descredibiliza o parlamento, quando são pegos deputados na lista de corrupção da Odebrecht, inclusive com próprios apelidos. Agora,
O que choca mais o Brasil? Um deputado utilizar de uma peruca para poder caracterizar o tema, ou todos esses exemplos aqui que eu dei? Eu deixo para a população brasileira aí fazer o seu juízo de valor. A população brasileira também pode pensar que muitas vezes o membro de um grupo político tenta limpar a própria sujeira na sujeira dos outros, e aí realmente não falta sujeira do outro lado para se apontar. A questão é que isso não pode ser parâmetro e há outros elementos que precisam ser considerados. Mas só para deixar claro, deputado, a sua opinião a respeito de mulheres trans, dessas pessoas, o senhor tem algo contra elas? O senhor quer esclarecer aqui, ter a oportunidade no CNN Arena de falar para essas pessoas que o seu intuito não foi escarnecer delas, como muita gente considerou? Acho que isso já ficou bastante claro, mas faço questão aqui, com certeza, de esclarecer mais uma vez. Eu sempre digo que existem dois grupos e são bastante diferentes cada um deles. O primeiro diz respeito aos homossexuais e os outros aos ativistas LGBTs. Enquanto os homossexuais buscam uma aceitação, os ativistas LGBTs buscam uma imposição. E tudo o que eles fizeram foi referendar o meu discurso, que eu disse, pessoal, se você discorda deles, você se torna um homofóbico, um transfóbico. Então, mais uma vez, eu sou o contrário, sim, a um marmanjo de 2 metros de altura entrar no banheiro feminino. E eu não quero ser considerado transfóbico e ir para a cadeia por conta disso. Eu não quero, por exemplo, eu militar a favor de esportes femininos serem compostos por mulheres e ser considerado transfóbico. Então, eu acredito que, assim, também é necessário que as pessoas tenham um compromisso com a verdade. Aqueles que tiverem um compromisso com a verdade, eles já viram que o meu discurso foi em defesa das mulheres. E aqueles que já não gostavam de mim, vão continuar não gostando de mim e vão continuar rechaçando e colocando rótulos midiáticos em cima de mim, como transfóbico, como fascista, como homofóbico, porque é isso que a gente está vivendo hoje. Ou você concorda com tudo com eles, ou você é um antidemocrático. Então, acredito que a minha fala, se você ver ela por completo, e inclusive os meios de comunicação não passaram a minha fala na íntegra, o que me gera uma certa dúvida do porquê, mas as pessoas que virem na íntegra vão saber que, de fato, eu estava defendendo ali as mulheres. Muito bem, aqui no CNN Arena a gente exibiu a fala do deputado Nicolas Ferreira, tanto na comissão quanto na tribuna da Câmara, demos aspas, lemos aqui os depoimentos e debatemos, evidentemente, o seu conteúdo. Aliás, colocamos isso que eu coloquei na premissa da minha pergunta, que certos debates são legítimos. Agora, muitos na bancada consideraram o método absolutamente inadequado e fizeram críticas aqui do campo moral muito contundentes. E a gente aqui nesse programa aponta crimes cometidos por políticos, as investigações todos os dias, aqueles comportamentos que são considerados ou criminosos, ou ilegais, ou imorais, ou inadequados, ou que eventualmente rebaixam aquilo que a gente espera de parlamentares. Tudo isso considerado, cada um forma o seu juízo. Eu agradeço aqui ao deputado Nicolas Ferreira pela participação no CNN Arena. Boa noite, bom trabalho, deputado. Obrigado, Felipe. Bom trabalho a todos. Obrigado pela audiência, CNN. Deus abençoe.